Motivação para os estudos. Qual a importância? Por que é tão difícil se motivar para estudar? E como que você deve fazer para poder ter mais motivação e assim ter mais resultados nos seus estudos? Quer saber sobre isso? Então assiste até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes, professor universitário e mentor de estudos. Venho aqui trazer um conteúdo que ele é fundamental para quem estuda, que é a questão da motivação. Por que é tão difícil se motivar para estudar? Qual é a importância? Será se motivação importa ou não para os estudos? Então, se você se interessa por esse conteúdo, assiste até o final, porque esse conteúdo eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você. Mas antes de começar, eu queria pedir que você deixasse aqui a sua curtida, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo para pessoas que estão numa rotina de estudos também e que estão com dificuldades de se motivarem, tá certo? Então, para começar, queria dizer o seguinte: qual a importância? Por que é importante você buscar essa motivação para estudar? A primeira coisa que você tem que saber é que a motivação ela é modulada pelo sistema dopaminérgico do nosso cérebro, também chamado de sistema de recompensa, onde você tem um propósito, ou seja, uma motivação, você tem uma atitude e você tem um resultado. E esse processo ele é regulado pelo nosso córtex pré-frontal. Ele tanto é regulado por lá, quanto ele influencia diretamente, ou seja, trocando em miúdos, a motivação ela influencia no nosso córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que tem uma relação direta com a aprendizagem, ou seja, ela influencia no raciocínio, influencia na nossa cognição, influencia no nosso foco atencional, na nossa paciência e na aprendizagem e na memorização dos conteúdos. Ou seja, sem motivação você vai ter todos esses pré-requisitos, todas essas coisas que eu falei afetadas. Então, quando você está desmotivado para estudar, você acaba procrastinando, porque você não age, você fica na inércia, então você acaba procrastinando e isso causa desânimo nos estudos, você acaba acumulando conteúdos de estudo, você acaba gerando um estresse e uma impaciência e também ansiedade, que são emoções negativas e que influenciam negativamente na aprendizagem. E, por outro lado, quando você está motivado, você diz para o seu cérebro que aquele conteúdo que você está estudando, ele é importante. Então, você com isso tem uma aprendizagem muito mais eficiente, tá? Então, ter motivação é fundamental para a aprendizagem e memorização de conteúdos. Agora, por que é tão difícil se motivar para estudar? Veja, quando você utiliza, por exemplo, o seu smartphone, quando você navega nas redes sociais, você está a todo momento sendo estimulado a se manter engajado naquele conteúdo, porque é um conteúdo que traz uma recompensa rápida. Lembra que eu falei do sistema de recompensa, que é a motivação, o ato e a recompensa. Então, no caso, quando você utiliza o smartphone, quando você navega nas redes sociais, você tem aquela motivação muito grande, porque é um conteúdo interessante, porque você está vendo sobre pessoas, você está vendo notícias, você está vendo memes, coisas engraçadas. Então você se motiva a se manter engajado, Ou seja, você se motiva a agir e você tem uma recompensa que é imediata. E é uma recompensa muito grande, Porque a recompensa gerada pelas redes sociais, pela interação social, é uma recompensa muito grande. Porque ela influencia em neurotransmissores do nosso cérebro, como por exemplo a ocitocina, A interação social estimula a liberação de ocitocina, tá? Agora, quando você vai estudar, então a recompensa, pelo menos a recompensa imediata, ela é pequena comparada com a recompensa das redes sociais. O nosso cérebro tem dificuldades de entender a recompensa gerada pelos estudos, tá? Então, essa recompensa ela acaba sendo muito menor e por isso que você tem dificuldade de se motivar. Além disso, a recompensa trazida pelos estudos, o resultado dos estudos, ele é um resultado de longo prazo, ou seja, não é que você vai estudar
e já vai colher os frutos do estudo naquele mesmo dia. Então, por exemplo, se você está estudando para o Enem, para o vestibular, ou está estudando para um concurso público, então são resultados de longo prazo, ou seja, a distância da recompensa ela é muito grande. Então, por isso, nosso cérebro tem dificuldades de também entender a importância disso, por conta da distância da recompensa. Diferente, por exemplo, de quando você utiliza uma rede social, que a recompensa é imediata. Você está navegando na rede social, já está vendo lá as notícias, as fofocas, os memes, então esse seu sistema de recompensa ele está sempre sendo retroalimentado, percebe? O terceiro motivo para você ter dificuldades de se motivar para os estudos é porque a probabilidade de receber a recompensa ela é baixa, ou seja, você não sabe se você vai passar no concurso público, se vai passar no Enem, você não sabe se de fato vai aprender aquele conteúdo, se vai colher os frutos decorrentes daquele estudo, se você vai ter, por exemplo, uma promoção no seu trabalho ou uma capacitação profissional, etc. Então é uma coisa muito incerta, né? Você de fato precisa ter a crença que vai aprender, buscar essa crença de que de fato você vai ter os resultados, mas o nosso cérebro ele acha que, não, é difícil eu passar nesse concurso, é difícil eu ter esse resultado, então eu não vou me motivar na tarefa de estudar, tá certo? E por último, o esforço de você obter aquela recompensa, ou seja, o esforço do estudo, ele é grande, né? O cérebro, ele trabalha muito para poder, durante os estudos. Então é difícil estudar, tá certo? Então por conta dessa dificuldade, também é difícil de colher a recompensa do estudo. Então isso faz com que você tenha dificuldade de se motivar para estudar. Quando você está com o smartphone, né, sempre utilizando esse paralelo, né? Então quando você está utilizando o smartphone, você praticamente não tem esforço, né? Você está simplesmente lá olhando as notícias, passando o dedo lá no celular e tendo uma enxurrada de conteúdos a todo momento. Enquanto que no processo de estudar, você exige um método, exige tempo, exige esforço, então é muito mais difícil, percebe? Por isso que o smartphone, por exemplo, é uma grande distração entre os estudos, porque entre estudar e ficar no smartphone, o nosso cérebro prefere muito mais ficar no smartphone. Então por isso que muitas vezes as pessoas elas estão ali estudando, aí ela fala, eu vou só dar uma olhadinha aqui no celular. Mas aí essa olhadinha no celular já atrapalha todo o processo de aprendizagem, porque o cérebro entende que o ato de mexer no celular é algo recompensador e é importante. Então ele, ao invés de focar em aprender os conteúdos estudados, ele vai focar nos conteúdos que você está vendo ali no smartphone ou na televisão, etc. Então por isso que é tão importante você fugir dessas distrações que trazem recompensas rápidas, para o seu cérebro, né? E além disso, existem outras formas de você buscar motivação nos estudos, que é justamente você combater todos esses fatores que eu falei. Então, por exemplo, no caso do tamanho da recompensa, da distância da recompensa, da probabilidade, né, de receber a recompensa e desse esforço, como é que você dribla isso? Através de você listar o seu propósito para estudar. Ou seja, liste o seu propósito, liste os seus sonhos, liste os seus objetivos com os estudos. Com isso, você vai ter um motivo muito grande, vai ter um propósito muito grande para você estudar aquele assunto. Então, por exemplo, se você começa um preparatório para concurso público e você não faz esse exercício, né, de buscar os seus objetivos, né? Mas não é só passar no concurso público. Por que você quer passar naquele concurso? Quais são os seus sonhos? E não vai dizer que é só ficar rico, só ganhar dinheiro, não. Porque não que o dinheiro não seja importante, mas você de fato precisa buscar propósitos reais, né? Sonhos concretos, como por exemplo, ter liberdade geográfica, ter liberdade financeira, ajudar as pessoas, etc. Tá? Então, liste os seus propósitos, os seus sonhos e os seus objetivos de estudo. Além disso, faça o seu planejamento de estudos, né? Depois que você lista lá os seus objetivos, você vai criar as suas metas, né? Metas de curto, médio e longo prazo. E daí você vai colocar essas suas metas no seu planejamento de estudos, tá? E aí quando você cumpre o seu planejamento, é importante que essas metas sejam de curto prazo,
sejam alcançáveis, né, sejam mensuráveis, porque à medida que você vai cumprindo as suas metas, o seu cérebro ele vai recebendo aquela recompensa por ter cumprido a sua meta. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que você precisa ler um livro, né? Então, não coloque como objetivo, eu quero ler aquele livro, eu quero aprender direito constitucional. Não, coloque pequenos objetivos. Então, por exemplo, eu quero ler 10 páginas por dia, 5 páginas por dia. Então, quando você cumpre esse objetivo, o seu cérebro ele recebe aquela recompensa por ter cumprido o seu planejamento, por ter cumprido aquela tarefa. É a chamada recompensa intrínseca, ou seja, é uma recompensa que não depende de ninguém, só depende de você. Percebe? As pessoas elas se motivam muito por recompensas extrínsecas, ou seja, recompensas de fora. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, então aquela prova gera um senso de urgência e aí a pessoa vai estudar. Ou então você está com muito conteúdo acumulado e aí por estar com essa quantidade grande de conteúdo você se motiva para estudar. Então percebe a diferença de você se motivar por fatores externos, né, uma prova, um conteúdo acumulado, e você se motivar por fatores que dependem de você. Que, como eu falei, é você cumprir a sua agenda, é você perceber que é responsável pelas suas ações, ou seja, o seu destino, os seus estudos, eles só dependem de você. Então, essa percepção, ela é motivadora, ou seja, que você é o responsável pelo seu aprendizado, que você é o protagonista dos seus estudos e que você é capaz de conduzir o seu processo de aprendizagem. Percebe? Tudo isso faz com que você tenha essa motivação. Percebe? Então, liste pequenos objetivos, né? Faça feedbacks dos seus estudos, da sua aprendizagem, ou seja, comemore os seus resultados, ou seja, hoje eu consegui estudar esse assunto, hoje eu consegui resolver tantas questões, comemore. Isso é importante para você alimentar o seu sistema de recompensa, percebe? E, além de tudo isso que eu falei, tem mais duas coisas que são fundamentais, que é você buscar fontes alternativas de conhecimento, ou seja, não fique restrito apenas aos livros, né? Assista um podcast, visite ambientes de aprendizagem, interaja com pessoas e converse com as pessoas sobre aquele tema. Quando você põe em prática aquilo que você estudou, isso gera uma recompensa também intrínseca, né? Porque você está se relacionando com pessoas, você está conhecendo novos ambientes de aprendizagem e você está contextualizando tudo aquilo que você estudou. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que isso sirva para você se motivar mais a estudar, tá? E até o próximo vídeo, forte abraço, também me siga no Instagram, @prof.rafaelnunes, e é isso, tchau, tchau.